João 8, 9, 19 a 22, 24 e 25. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele pode ver. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntem a ele. Ele tem idade para responder. Falará de si mesmo. Isso disseram os pais, porque tinham muito medo dos religiosos judeus. Pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse que Yeshua Hamashia, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, fosse expulso da igreja ou da sinagoga. Se alguém confessasse a Yeshua como Machia, que fosse expulso da sinagoga. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu posso ver. Eu era cego e agora eu enxergo. Eu fui fazer uma pesquisazinha rápida na Wikipédia para ver qual é a população de cristãos no planeta. Mas antes eu parei para olhar quantas religiões diferentes existem no planeta Terra hoje. Certamente menos do que no tempo de Jesus. Eu vou dizer menos porque algumas religiões se tornaram tão grandes e tão globais. Mas ainda temos mais de 10 mil religiões ativas no planeta hoje. 10 mil religiões ativas. Dentre essas religiões ativas, nós temos a religião do não-Deus. A religião do não-Deus, que é a religião do ateísmo. E eu chamo o ateísmo de uma religião porque para ser ateu também tem que crer. O ateu acredita que não acredita. Eu não sei como é que alguém pode ser tão idiota ao ponto de dizer que não acredita, se acredita no que não acredita. Então ele acredita. Eu acredito que não existe Deus, mas é crença. Então a religião do não crer em Deus hoje tem cerca de 177 milhões de seguidores. 177 milhões de ateus. É muito pouco em relação à população humana, que é de 8 bilhões de pessoas no planeta agora em 2023. Mas a religião que mais cresce no mundo hoje é a religião dos que se professam sem religião. São pessoas que dizem: creio em Deus, mas eu não creio em religião. Então eu não tenho religião. Eu creio que existe Deus, mas eu não creio em religião. Os não religiosos hoje no planeta são cerca de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas hoje se declaram sem religião no planeta. 16% da população são considerados cristãos. E o cristianismo ainda é considerado a maior religião no planeta. 31,4% da população do planeta. Então nós estamos incluídos nos 31,4% dos habitantes. Mais um pouquinho do que um terço, um pouquinho mais do que um terço da população. Então 1 em cada 3 pessoas desse planeta se declara cristã. Desses nós temos 51%, nós temos 51,4%, um pouquinho mais da metade,
católicos, apostólicos, romanos. 51,4% dos cristãos são católicos. 36% dos cristãos somos nós, os protestantes ou evangélicos, com as mais variadas denominações evangélicas. E 12,6% da população são chamados os ortodoxos, as igrejas orientais. Alguma coisa está errada. 1/3 de cristãos. O ser cristão é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo é andar com. Se 1% do planeta diz que anda com Jesus, alguma coisa está errada. Porque a grande pergunta é: aonde está Cristo? E a pergunta é: aonde está Cristo em nós? Onde está Cristo na sua vida? De verdade, onde é que Jesus está? Diz um ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. No meio de uma população de pessoas que enxergavam em Israel, havia um homem que era incapaz de ver a luz do sol. Quando eu era adolescente, havia uma música que nós cantávamos no grupo que eu fazia parte, chamado Grupo Ágape, que dizia o seguinte: conquistar tudo na vida e não ter Jesus é como olhar para o sol sem poder ver a sua luz. Conquistar tudo e não ver Jesus é a mesma coisa que olhar para o sol e não enxergar a luz. Ver Jesus aonde, pastor? Você não pode vibrar pelas coisas deste mundo mais do que você vibra pelas coisas de Deus. Eu me lembro o tempo que eu gostava, quando eu morava em São Paulo, eu sempre ia para o estádio de futebol. Algumas vezes eu ia para o estádio de futebol no domingo à tarde, porque o culto era à noite, dava tempo para ir para o estádio. E no estádio eu vibrava, eu torcia. E um dia o Espírito Santo me pegou e disse: eu não te vejo sair rouco da igreja como você sai rouco do estádio. E eu era muito tradicional. Eu era um pastor tradicional naquela época. Hoje não. Hoje eu sou um pastor pentecostal. Amém, igreja? Eu era muito tradicional. Eu vibrava com as coisas do campo, aqueles homens. Eu vibrava muito. Eu vibrava, eu torcia. E um dia o Espírito Santo me disse: você não pode vibrar mais pelo mundo do que pelas coisas de Deus. O que eu disse é: você não pode vibrar mais lá do que na presença de Deus, em nada na vida. O teu coração não pode bater mais forte pela tua esposa do que por Deus, pelos teus filhos do que por Deus, pelo que você vai ganhar do que pelo que Deus vai te dar. A tua vida não pode ter uma vibração maior do que a vibração por Deus. E aí eu falo, a base de toda a matéria chama-se Aeon. E Aeon é uma partícula física, mas que ela vibra e ela emite som, segundo os teóricos. E ela é muito menor do que um átomo. Na essência, existe uma partícula que gera energia e que gera som. Disse Deus: haja. Essa é a essência. Tudo que existe vem do Espírito. A base de tudo não é a matéria. A base de tudo é o Espírito. E nós temos um privilégio muito maior do que qualquer outro seres desse planeta. Nós podemos vibrar na base, porque nós podemos vibrar no Espírito, com a consciência da natureza de Deus. Hoje, igreja, nós estamos no primeiro domingo do ano de 2024. Se na tua vida a vibração por Deus está menor do que por outras coisas, eu quero te dizer, é dura a pregação, você é idólatra. Você é idólatra. Por isso que a palavra diz que a avareza é como a idolatria, porque a avareza, o avarento, ele coloca a sua segurança naquilo que ele tem.
A minha segurança está na minha conta bancária. A minha segurança está na minha capacidade financeira. A minha segurança está no poder que eu tenho nas mãos. E dinheiro é poder. Eu não tenho segurança no dinheiro. Eu quero ser um político e eu quero vibrar pela política. Não é pecado ser político, mas se o político crente vai vibrar mais pela política, ele vai se corromper na política. O segredo de Daniel na corte babilônica foi que a vibração dele sempre foi por Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Amém, igreja? Primeiro Deus. Esse homem cego teve um encontro com Jesus. O que nós podemos enxergar aqui? Os religiosos que não colocavam Deus em primeiro lugar perseguiram aquele homem. E eu quero te dizer, todo religioso que não coloca Deus em primeiro lugar vai perseguir o religioso que está colocando Deus em primeiro lugar. O pior perseguidor está dentro da igreja, está dentro da comunidade. É aquele que senta do lado e começa a falar mal e a difamar. O inimigo muitas vezes está sentado aqui dentro, no comentário, na difamação. Olha lá vai o fanático, o escandaloso, o radical. Esses religiosos judeus estavam incomodados com Jesus, porque Jesus estava apontando para uma nova direção. Estava apontando para a direção certa. Eles estavam acostumados a olhar para uma direção errada. Você sabe qual era o problema do judaísmo naquela época e continua sendo o problema do judaísmo aqui hoje? Eu disse isso para um judeu em Israel: vocês são idólatras. E ele deu pulo para trás. Não, nós só temos um Deus. Vocês é que são idólatras. Vocês cristãos têm 3 deuses. Eu falei: você não entende nada. Há um só Deus. Amém, irmãos? Não há 2, não há 3. Há um só Deus. Eu não gosto nem da explicação da Trindade. Eu acho a explicação da Trindade muito aquém. É uma tentativa humana de explicar Deus. Eu quero dizer que não se explica o inexplicável. Didaticamente nós tentamos colocar assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pois eu te digo, é Deus, é Deus, é Deus. Porque o Espírito Santo é Deus, Deus é Espírito, então o Espírito Santo é Deus. Deus tem forma? Não, mas ele brilha, ele é luz. Explica a Deus. Nele ele é luz e não há nele treva alguma. E esse Espírito que é Deus se fez carne. E quando ele se fez carne, a carne não era Deus, mas o Espírito era Deus. Por isso Jesus se apresenta na Bíblia, ele é apresentado assim: o Filho do Homem. E também é apresentado o Filho de Deus. Jesus, enquanto homem, foi homem. Jesus, homem, ele esvaziou-se de toda a glória, deixou a glória que ele tinha antes, e ele veio e assumiu a forma humana, e na forma humana a forma de servo, e dos servos o mais sofredor de todos. E como homem, ele fez aquilo que o primeiro Pai nosso não foi capaz de fazer. E eu vou te dizer que nenhum de nós foi capaz de fazer. Ele disse: primeiro Deus. Primeiro Deus. Acima de tudo, Deus. Lembra do homem rico que um dia chegou para Jesus e disse: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha e diz: guarda a lei, os mandamentos. E aquele homem presunçoso diz: isso eu faço desde a minha juventude. E Jesus olhou para ele e disse: você não faz não. Aquele homem era cego pela religião. A prova da necessidade dele é que ele tinha um vazio na alma. Mesmo sendo um religioso judeu, ele ainda tinha uma incerteza, uma insegurança no seu interior. Por quê? Ele sabia: eu não tenho a vida eterna. Eu não tenho. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para herdar a vida eterna? O que você precisa fazer? Diga comigo: nada. Diga: nada. Você não precisa fazer nada. Mas Jesus olhou para ele e disse: você guarda a lei.
Já que você acha que pode fazer alguma coisa, seja um religioso perfeito. Eu já sou perfeito desde a minha juventude. É? Então cumpre o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Ama a Deus sobre todas as coisas. Vá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Você não ama a Deus acima de tudo? Jesus escandalizou ou confrontou. A palavra escandalon é feriu. Jesus feriu a mente daquele homem ao ponto de ele não conseguir mais ficar. Ele virou as costas e foi embora triste. Foi embora triste. Sim, o pedido que nós temos é um pedido pesado demais. Alguém um dia me disse: pastor, essa igreja é muito boa, a música é muito boa, o senhor fala muito bem, mas a palavra é dura demais, não dá para ficar aqui, eu vou para outra igreja. Eu não falei, mas eu pensei: vai que o diabo te carregue. Porque tu vai para outra igreja, por quê? O que te incomodou aqui? O que te incomoda? Pregar que nós temos que ser santos? Agora, a santidade, irmãos, não é uma capacidade inerente nossa. Nós somos incapazes da santidade. Santidade é separação para Deus. Por mais consagrado que eu seja, é insuficiente. Se for viver pela minha justiça, que a minha justiça seja maior do que a dos escribas e fariseus. E qual é a justiça maior do que a do escriba e do fariseu? Se você nunca foi a Israel comigo, eu te desafio aí. Faça um esforço. Esse ano eu não sei se vai dar porque está em guerra. Mas já fui mais de 20 vezes. Você está desafiado aí comigo. Vá uma vez, para você enxergar o que é ser um religioso. E aí você vai ver que nós estamos muito aquém. Nós estamos aquém da religiosidade dos ortodoxos do judaísmo. Nós estamos aquém da religiosidade dos muçulmanos que 5 vezes por dia se curvam. Estamos aquém dessa religiosidade. E eu quero estar bem aquém mesmo dessa religiosidade, porque eu quero outra dimensão. Eu quero estar além dela. Qual é a justiça que pode ir além da dos escribas e dos fariseus? Cristo em vós, esperança da glória. Nós não somos suficientes. Aquele homem cego teve um encontro com Cristo. Jesus Cristo fez lodo com saliva, passou nos olhos dele, passou a matéria essencial da criação, lodo. Fomos feitos do pó da terra. Jesus refez os olhos daquele homem. Ele era cego de nascença. Jesus fez um emplasto de barro, passou nos olhos dele e disse: agora vá até Siloé e lava-te. E ele foi e se lavou. Ele não questionou: o que o senhor passou no meu olho? Que nojeira, cuspe com barro. Não, ele simplesmente obedeceu, foi e se lavou. Sabe qual é o primeiro passo para uma vida cristã vencedora? Obedecer. Diga comigo: obedecer. Obedecer nessa geração é pedir demais. Eu me lembro quando eu era menino, que o meu pai falava, eu queria, mas por quê? Não interessa por quê, obedeça. Não é assim que a gente fala com o filho? Não interessa por quê, obedeça. Eu sei o que eu estou mandando você fazer. Você ainda não tem a capacidade de perceber, nem de discernir, nem de entender. Moleque, seja obediente. Pois Deus hoje diz: você quer andar como filho de Deus, a primeira perspectiva é obedecer. Eu me disponho, Senhor, a obedecer. Uma coisa eu sei: eu não tinha Jesus, agora eu tenho. Uma coisa eu sei: eu não era salvo, agora eu sou. Uma coisa eu sei: eu não tinha certeza da vida eterna, agora eu tenho. Uma coisa eu sei: eu não conseguia me perdoar, agora eu recebi o perdão. Eu tenho perdão. Uma coisa eu sei: Ele me perdoou e eu também posso me perdoar. Uma coisa eu sei: eu era digno de todas as acusações, mas agora nenhuma acusação tem poder contra a minha vida, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora eu sei: eu era maligno, mas agora a graça de Deus me torna benigno. Agora eu sei: eu era morto, mas agora estou vivo e Cristo vive em mim.
Deus nos renova hoje, igreja. O culto se torna aceitável hoje quando nós nos quebrantamos na presença de Deus. A minha pergunta é: você conseguiu enxergar isso? Que Deus quer um coração quebrantado. Ele não quer que nós o honremos de lábios, porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Estou farto do cheiro dos sacrifícios, estou farto das ofertas. Eu não aguento mais essas ofertas de hipocrisia, eu não aguento mais esse culto maligno, porque eles me honram com os lábios, mas o coração está longe. Deus disse isso para Israel, para os judeus, e Ele continua dizendo isso hoje para nós. O culto aceitável é o culto em que eu coloco o meu coração na presença de Deus. E eu digo: Deus acima de tudo. Meu Deus acima de tudo.